Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O filme brasileiro O Agente Secreto garante 4 indicações para o Oscar, entre elas melhor filme e melhor ator. Documento do ICE mostra que agentes de imigração podem entrar à força nas casas dos imigrantes. Copa do Mundo 2026. A ICE confirma presença nos jogos, enquanto Estados Unidos aceleram vistos com o FIFA PES. Preço do gás natural dispara às vésperas da chegada da nova tormenta invernal. E você vai ver também o Brazil Night, uma noite de jogo de basquete e festa típica brasileira que acontece esta noite na quadra do Orlando Magic, na Flórida. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A Polícia de Imigração dos Estados Unidos se transformou na agência mais bem financiada, com o dobro dos agentes das tradicionais forças federais. E quem está pagando a conta dessa expansão histórica do ICE são os contribuintes. A reportagem é do Eliseu Caetano. A lei Big Beautiful Bill, aprovada pelo Congresso, dobrou o financiamento do Departamento de Segurança Interna, adicionando 170 bilhões de dólares para serem usados em 4 anos. Desse total, o ICE já recebeu 30 bilhões de dólares para operações, 45 bilhões de dólares para centros de detenção e 37 bilhões para ampliar o muro na fronteira. Valores recordes e inéditos. Com esses valores, o número de novos oficiais recrutados também dobrou o efetivo do ICE. Especialistas dizem que todo esse dinheiro vem dos bolsos dos contribuintes e que estão sendo usados em escalas sem precedentes. O custo médio de manter uma pessoa detida pode ultrapassar 150 dólares por dia, valor que inclui segurança, alimentação, transporte, administração de instalações e deportações. Em um ano de governo Trump, mais de 600 mil imigrantes foram detidos e deportados e 1,9 milhão se autodeportaram. O volume de recursos destinados ao ICE não apenas dobra o efetivo e amplia centros de detenção, como também cria um sistema extremamente caro e complexo. Vejam, o desafio agora é garantir que esse investimento, que é milionário, venha acompanhado de transparência, controle e principalmente respeito aos limites legais. Organizações de direitos civis afirmam que a ampliação acelerada do sistema pressiona o orçamento público e levanta questionamentos sobre transparência, eficiência e respeito a garantias legais. A grande questão não é apenas quanto custa manter esse modelo, mas se ele entrega resultados proporcionais ao investimento que é feito e também se respeita os valores democráticos que os Estados Unidos sempre defenderam. Um documento interno do ICE vazado ao Congresso mostra que agentes de imigração podem entrar à força nas casas dos imigrantes, mesmo sem um mandado judicial. Esse memorando de maio de 2025 foi assinado pelo diretor interino do ICE, Todd Lyons, e foi entregue ao senador Richard Blumenthal por 2 denunciantes. Esse documento orienta os agentes a entrar na casa de pessoas com ordens finais de deportação. Eles usam apenas um mandado administrativo, que é um documento que autoriza a prisão, mas não a invasão de residências e muito menos a prisão dentro dessas casas. O DHS alega que é uma nova interpretação legal, mas essa mudança rompe com práticas anteriores e levanta alertas entre advogados e ONGs que estão falando em possível violação de proteções constitucionais. Olha, o senador Blumenthal disse que esse memorando foi distribuído de forma secreta e que os agentes teriam sido orientados a não questionarem essa diretriz. Ele classificou a política como perigosa e também moralmente inaceitável. E foi exatamente uma invasão desse tipo que permitiu o ICE entrar em uma casa de um cidadão americano em St. Paul, em Minnesota, e levá-lo detido por engano. Cenas como essas estão chocando a população. Uma nova pesquisa popular apontou que 53% dos moradores acham que o ICE está indo longe demais. As imagens mostram o ICE invadindo armado a casa de um morador em Minnesota, sem mandado judicial,
e prendendo um homem de 56 anos. Ele foi tirado de dentro de casa, vestindo apenas uma bermuda, no meio do frio congelante, e levado para um centro de detenção de imigração. Pouco depois, o ICE confirmou que o homem era cidadão americano e ele foi solto. And then they told me to come out here without my clothes on. I was short only, and then they just handcuffed me right there. Shongley Scott Tall contou que foi detido na frente do neto pequeno, que estava chorando muito e que não adiantou argumentar que era cidadão. Os agentes prenderam primeiro para perguntar depois. Shongley disse que quando foi solto, eles nem pediram desculpas pela cena. And they didn't say anything. They didn't say sorry or anything. They just, okay, you're good. They just left. Outra imagem dramática também virou destaque. Um menino de 5 anos sendo preso pelo ICE numa escola de Minnesota. Ele está detido com um pai num centro de detenção do Texas. 3 crianças da mesma unidade também foram levadas pelos oficiais. Emocionada, a professora só pede para os menores estarem bem e voltarem à escola. All I want is for him to be safe and back here. As cenas estão chocando a população. Uma pesquisa popular do Instituto de Pesquisa Americano Public Policy Polling aponta que 53% dos moradores do país acham que o ICE está indo longe demais. E 55% acreditam que Trump está focando muito na imigração e esquecendo a economia. ONGs denunciam que histórias dramáticas como essas estão se repetindo em várias partes do país e preocupando comunidades imigrantes que estão recebendo comida em casa por medo de sair. O medo e o terror afetam adultos e crianças. Essa semana, esse bilhete viralizou na internet e emocionou milhões de pessoas. É de uma criança, dizendo que tem medo de ser levada pelo ICE e se despedindo do melhor amigo. Ele afirma que vai chorar todos os dias na prisão e pede para não ser esquecido. O presidente Trump anunciou uma nova medida que vai afetar diretamente cidades e estados envolvidos em políticas de imigração. Essa decisão amplia o endurecimento federal em relação às chamadas cidades santuário e já está gerando reações em todo o país. O presidente Donald Trump afirmou que o governo federal vai suspender repasses financeiros para as chamadas cidades santuário, que são municípios que limitam a cooperação com as autoridades de imigração. A medida também deve afetar estados que abrigam esses municípios. Trump disse que a ação passa a valer a partir de 1º de fevereiro. Ele alega que as áreas protegem criminosos às custas de cidadãos americanos e, por isso, a suspensão de fundos é necessária para fortalecer a segurança pública. No ano passado, um juiz havia bloqueado uma tentativa semelhante do governo, impedindo o corte de verbas para mais de 30 cidades com políticas de limitação à atuação do ICE. A nova decisão deve reabrir o debate sobre atuação federal, autonomia local e o futuro das políticas de imigração nos Estados Unidos. No próximo bloco, Trump lança conselho de paz para Gaza em Fórum de Davos e Brasil ainda não confirmou participação. E ainda, enfermeiro é preso por agredir criança de 5 anos com deficiência em Nova York. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O Congresso divulgou uma informação que chamou a atenção da população: o custo para trocar o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Segundo o levantamento do Escritório Orçamentário, o governo federal deve gastar com essa mudança entre 10 e 125 milhões de dólares, dependendo aí da velocidade e também da amplitude da implementação dessa mudança. Esses gastos envolvem horas de trabalho de equipes para atualizar documentos oficiais,
digitais, também rever sites do governo, além de substituir toda a sinalização desse processo. O presidente Donald Trump assinou a ordem executiva em setembro, dizendo que o Departamento de Guerra reflete o melhor momento geopolítico atual que o país está enfrentando. Mas o Congresso está justamente questionando se esse custo é realmente necessário neste momento. Em Davos, na Suíça, o presidente norte-americano Donald Trump lançou oficialmente o Conselho de Paz para a faixa de Gaza. Dos 60 líderes convidados, 19 já aceitaram participar desse grupo. O Brasil ainda não respondeu se vai integrar ou não esse conselho. Os detalhes com Vitor Larregina. Donald Trump garantiu nesta quinta-feira que a faixa de Gaza será desmilitarizada e lindamente reconstruída. O presidente americano inaugurou em Davos, na Suíça, o Conselho da Paz. O grupo idealizado por Trump já nasce sob o comando do republicano. Ele é o primeiro presidente e terá mandato vitalício, com poder de veto e autoridade para definir quem entra no grupo. Dos 60 líderes convidados, 19 estavam na cerimônia. Entre eles, o presidente da Argentina, Javier Milei, representantes da Turquia, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e do Catar. Israel e Egito, que fazem fronteira com Gaza, não participaram do evento em Davos, mas confirmaram a adesão ao Conselho. Reino Unido e França descartaram a participação. Potências como Rússia e China ainda avaliam a proposta sem uma definição oficial. O governo brasileiro também ainda não respondeu ao convite de Donald Trump. O conselheiro e genro do presidente americano, Jared Kushner, apresentou um plano de 150 bilhões de reais para reconstruir a faixa de Gaza. O objetivo é dividir o território em áreas turísticas, residenciais e industriais, com foco no livre mercado e na prosperidade econômica. Um dos primeiros objetivos do Conselho é reabrir a passagem de Rafah com o Egito. O governo de Benjamin Netanyahu discute o tema no próximo domingo, mas o premier mantém uma condição. A passagem só será liberada quando o corpo do último refém for devolvido a Israel. De Tel Aviv, Vitor Larregina, para o Américas no Ar. Um enfermeiro em Nova York foi preso após a família de um menino com deficiência descobrir em vídeo que ele teria agredido a criança dentro da própria casa. As imagens são fortes e levantaram uma onda de indignação no condado de Suffolk. As imagens de uma câmera residencial mostram o enfermeiro Bruno Valenzuela, responsável pelo cuidado de um menino de 5 anos, dando o que parece ser um tapa na criança dentro de uma casa em Port Jefferson Station, em Nova York. O vídeo foi gravado no dia 20 de dezembro. O pai do menino, Christopher Brauer, um detetive do Departamento de Polícia de Nova York, disse que descobriu a agressão depois de notar hematomas no filho, 2 dias depois. Ao rever as gravações, ele se deparou com a cena. Meu filho é o centro do nosso mundo, então ver algo assim acontecer com ele foi muito doloroso, disse Christopher. Maverick, que tem necessidades especiais e é severamente deficiente, não consegue se comunicar verbalmente, o que tornou a descoberta ainda mais difícil para a família e dolorosa para o pai. Valenzuela foi preso e agora responde por acusações de agressão. A polícia segue investigando o caso. A seguir, o filme brasileiro O Agente Secreto garante 4 indicações para o Oscar e coloca o país no centro de Hollywood. E mais, a partir de 1º de fevereiro, quem viajar de avião sem o Real ID vai ter que pagar $45 para poder embarcar. Longa-metragem O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, acaba de conquistar 4 indicações ao Oscar de 2026, um feito raro e histórico para o Brasil. A Academia confirmou hoje que o longa brasileiro, O Agente Secreto, está na disputa da estatueta em 4 categorias: melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator para Wagner Moura. And Wagner Moura in The Secret Agents. Ambientado nos anos 70, na ditadura militar, o longa vinha chamando a atenção no circuito internacional. Wagner Moura.
Depois de vencer o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa e melhor ator, o filme ganhou força na corrida pelo Oscar e agora chega à premiação como um dos destaques da temporada. Com uma narrativa intensa e visual marcante, O Agente Secreto mistura espionagem, tensão e crítica social, colocando o Brasil no centro das conversas de Hollywood. A gente pode afirmar que o Brasil entrou num momento de consolidação, de 25 anos, pelo menos, aí, de plantio no audiovisual. O que a gente via de forma esporádica, como uma indicação de Cidade de Deus, Central do Brasil e de muitos outros durante essas últimas 2 décadas, a gente vê agora com uma prática certeira, porque o Brasil entrou para o Olimpo do audiovisual mundial. E não é todo dia que o Brasil chega tão longe. A última grande onda de tantas indicações aconteceu com o filme Cidade de Deus, que também recebeu 4 nomeações em diferentes categorias em 2004. Agora, essa nova disputa pelo Oscar animou os brasileiros, incluindo aqui nos Estados Unidos. E acontece justamente um ano depois do sucesso do longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que disputou em 2025 2 prêmios do Oscar, melhor filme estrangeiro e melhor atriz para Fernanda Torres, mas não venceu. Agora é contagem regressiva até 15 de março, quando saberemos se o Brasil volta para casa com uma ou mais estatuetas. Para os especialistas, essa indicação abre portas, movimenta a indústria e reforça o peso cultural do Brasil no cenário global. Nosso audiovisual traz uma maneira de contar histórias que interessa ao mundo, né? O mundo aprendeu a gostar do nosso jeitinho brasileiro, de como a gente conta história, de como a gente trabalha a nossa cultura, a nossa identidade, as nossas memórias. Então isso aí é muito legal e abre muito para outras áreas também do Brasil, não só para o audiovisual. Então é um momento de muita colheita, celebração por essa consolidação. A partir de 1º de fevereiro, entra em vigor a taxa extra nos aeroportos para quem for viajar de avião sem o Real ID. A medida afeta adultos a partir de 18 anos e já está gerando correria nos postos dos departamentos de veículos. Em Charlotte, na Carolina do Norte, muitos viajantes estão correndo para conseguir o Real ID antes do prazo final. A partir de 1º de fevereiro, qualquer adulto sem a estrela amarela na carteira de motorista terá que pagar uma taxa de $45 para passar pelo controle do TSA. É um incômodo ter que ter a carteira e ainda ir atrás do selo para poder embarcar, diz este morador de Charlotte. Segundo o TSA, cerca de 90% dos passageiros já possuem um Real ID, mas os outros 10% vão sentir no bolso. A agência lembra que o aviso sobre a exigência está sendo feito há 9 anos. Eles avisam há muito tempo, mas, como sempre adiavam, muita gente foi deixando para depois, afirma Javier Rodrigues. Em diferentes DMVs, o número de residentes sem agendamento dobrou, já que não há mais horário disponível antes de fevereiro em todo o estado. O Departamento de Veículos da Carolina do Norte diz que cerca de 58% dos moradores já têm a Real ID. O restante está correndo atrás do prejuízo. Para quem ainda precisa agendar, a recomendação é tentar à meia-noite, quando novas vagas ou desistências costumam ser liberadas. Mudando de assunto, para quem mora em Miami Beach, na Flórida, e reclama do trânsito intenso diário, para chegar ao centro de Miami, foi lançado um táxi aquático gratuito que vai servir também para os turistas. A Cone Rocha tem os detalhes. Este é o Free Water Taxi. São embarcações de 12 metros com capacidade para 55 passageiros. O táxi aquático gratuito vai sair do pier em Sunset Harbor e seguir até o centro da cidade de Miami. A viagem na Baía de Biscayne pelos canais vai passar por cenários turísticos e vai durar apenas 20 minutos, bem diferente de quem faz o mesmo percurso de cerca de 7 quilômetros de carro. O trânsito pesado faz essa rota durar mais de 1 hora. A ideia do táxi aquático surgiu há 2 anos, durante a agitada Semana de Arte de Miami, e provou ser uma alternativa eficiente para os moradores da região.
A operação vai funcionar de segunda a sexta, com saídas a cada 60 minutos pela manhã e tarde, e a cada 30 minutos no início da noite. Nos finais de semana não vai funcionar. O custo anual desse serviço será de 1,2 milhão de dólares e será dividido entre Miami Beach e um subsídio estadual. A expectativa é ampliar as rotas no futuro, incluindo trajetos de norte a sul. O Water Taxi já é uma coisa que aqui no sul da Flórida já tem, né? A gente pega em Fort Lauderdale, em Pompano Beach, em Miami já teve o Water Taxi. E agora esse serviço de graça, para mim, é uma coisa muito boa, porque se você está em Miami Beach, você pode vir até downtown ali, que você vai estar perto do Metromover, e pegar o Metromover para qualquer outro lugar. Quem mora naquela área já faz isso. Então, sim, eu acredito que isso vai funcionar. Miami é uma cidade turística, eu tenho certeza que muita gente vai se aproveitar disso no sentido bom, aproveitar como turismo. E sim, a hora que o turista estiver fazendo esse percurso de ir para Miami Beach de Water Taxi, e ele vai deixar de ir de carro, ele vai deixar de pegar um Uber, e o trânsito, que é o objetivo grande da cidade, vai diminuir ou pelo menos não vai aumentar. No próximo bloco, Copa do Mundo 2026. A ICE confirma presença nos jogos, enquanto os Estados Unidos aceleram vistos com o FIFA PES. E você vai ver também o Brazil Night, uma noite de jogo de basquete e festa típica brasileira que está acontecendo agora na quadra do Orlando Magic, na Flórida. Uma mega tempestade de inverno, descrita pelo Serviço Nacional de Meteorologia como um sistema monstro, um dos piores desta temporada, vai atingir os Estados Unidos a partir de hoje à noite. 150 milhões de pessoas estão em alerta para esse tempo congelante e rigoroso. Neve pesada, chuva e gelo vão avançar do sul e centro-oeste a partir de hoje e se espalhar pelo meio Atlântico e Nordeste até o domingo e segunda. Esse sistema vai permanecer sobre parte do país até pelo menos terça-feira da semana que vem. Nova York tem 72% de chance de receber pelo menos 15 centímetros de neve, enquanto o sul enfrenta alertas de tempestade de inverno rigoroso que vai do Novo México até a Carolina do Sul. Esse frio ártico vai derrubar os termômetros e provocar sensações de 40 a 50 graus negativos no meio oeste. O Texas deve bater recorde de temperatura. Em várias áreas, viajar de carro e de avião vai ficar difícil com gelo intenso bloqueando tudo. As companhias aéreas Delta, United e America estão oferecendo remarcações de sem taxas, em 40 aeroportos afetados por esse mau tempo. E olha, é bom se preparar, porque os preços do gás natural dispararam às vésperas da chegada dessa nova tormenta invernal. Esse anúncio deve fazer as contas dobrarem até o final do mês. O aumento do valor foi de 25%. Isso significa que quando a onda ártica chegar, o consumo de calefação vai aumentar e o custo também. O gás natural é a principal fonte de aquecimento doméstico. Analistas alertam que o impacto será sentido nas contas de fevereiro. Principalmente agora, com a chegada de uma combinação de temperaturas extremamente baixas, chuva congelante e fortes nevascas que devem se estender até a próxima semana. É bom se preparar para faturas bem mais altas. Um relatório da Associação Nacional de Diretores de Assistência Energética projeta que o lar de uma família média pode gastar perto de $1.000 em calefação neste inverno. Tudo isso acontece em meio a um custo de vida mais alto, com moradia e alimentação mais caros e um mercado de trabalho enfraquecido. E não são só as famílias que devem sentir o impacto. Empresas podem ser forçadas a migrar para outras fontes de energia, o que também pode pressionar o preço dos combustíveis como diesel, querosene e óleo de calefação. A Administração de Informação Energética dos Estados Unidos previa queda no custo do gás natural em 2026, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. E falando em tempo, vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa agora por Boston, lá tem tempo encoberto, a mesma coisa em Nova York. Ali em Washington a mínima é de 14, máxima de 47. Norfolk vai ser mínima de 29, máxima de 48. Jacksonville a gente tem vento ao longo do dia. Tampa e Miami a gente tem tempo encoberto, com um pouco de chuva em Miami, mínima de 67 graus, máxima de 76 graus Fahrenheit. Houston a gente tem previsão de chuva, Brownsville apenas nuvens, San Antônio ventania, com mínima de 61, máxima de 74 graus Fahrenheit. A gente continua aí na nossa tabela. Phoenix a gente tem tempo encoberto com um pouquinho de sol ao longo do dia e também previsão de chuva. Los Angeles apenas nuvens e São Francisco
A gente tem aí máxima de 55, mínima de 46 com vento ao longo do dia. Salt Lake City, apenas tempo encoberto com mínima de 25 graus. E olha, faltando 4 meses e 20 dias para a Copa do Mundo, um anúncio preocupou torcedores e fãs do mundo do futebol. O ICE confirmou que vai atuar nos jogos, reforçando a segurança. O governo garantiu que não há motivo para pânico. Quem entrar no país legalmente não precisa ter medo. O foco, segundo a Casa Branca, é a segurança do evento, que terá 104 partidas em 3 países, 78 delas em cidades americanas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos ativaram o FIFA Pass, um sistema de agendamento prioritário para torcedores que já compraram os ingressos. Mais de 500 funcionários consulares vão ser deslocados para acelerar a emissão de vistos. A meta é reduzir o tempo de espera em países como Brasil e Argentina, onde o prazo caiu de quase 1 ano para 2 meses. A Casa Branca lembrou que a suspensão de alguns tipos de vistos permanentes não vai afetar a categoria de turismo B1 e B2. Enquanto isso, a procura por ingressos já é histórica. A FIFA já recebeu mais de 150 milhões de pedidos. E hoje é dia de celebrar o Brasil dentro da NBA. Começou agora há pouco, às 7 da noite em Orlando, uma festa dedicada à nossa comunidade. O evento é tradicional e celebra o esporte e a cultura do nosso país. Além da festa, também acontece um jogo de basquete. Os detalhes com a repórter Carla Marinho. O Brasil Night é um evento temático anual que acontece na quadra do Orlando Magic durante um jogo de basquete, que este ano será contra o Charlotte Hornets. A festa vai rolar nos intervalos e depois da partida. Vai ter samba, pop, pagode, ações especiais e muita animação. O cantor Thiaguinho será o grande destaque da noite. Você me fez mudar, tão bom te amar. O evento já virou tradição na NBA. Essa festa dedicada ao Brasil acontece desde 2014, quando o time decidiu criar uma noite especial para a nossa comunidade brasileira aqui na Flórida, que é considerada uma das maiores do país. O objetivo é aproximar o time de Orlando dos brasileiros que lotam a arena e sempre fazem uma festa incomparável em apoio ao time. Hoje é sobre celebrar essa conexão especial e a cultura do Brasil. E estamos muito animados para dar boas-vindas ao Thiaguinho no intervalo e o show depois do jogo. É isso aí, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e espera novamente na próxima edição. Até lá!